experiência que as igrejas estão tendo, positivas, né? Vamos fazer um breve tempo de trazer alguma coisa para encorajar as mais igrejas, amém? Amém. Nós estamos aí, agradeço a atuação de alguns irmãos integral, né? Em algumas cidades, e mesmo igrejas que estão tendo boas experiências, eu digo, vocês têm para dar testemunho, né? Breve, ensino breve. Vamos encorajar. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus, eu sou Cris, eu sou da igreja de Cidade Ocidental. Estou servindo com minha esposa, de Portugal, graças a Deus. E de que nós chegamos, né, que vimos a necessidade de poder trabalhar aí com os irmãos. Nosso encargo principalmente foi de ajudar eternamente os irmãos, de fortalecer, de encorajar eles, e graças a Deus o Senhor supriu essa necessidade. Os irmãos estão bem encorajados, aqueles que não estavam reunindo conseguiram voltar, os serviços principalmente, que por causa de ser poucos irmãos, de ficar tudo nas mãos deles, era muito difícil os irmãos poderem estar servindo e ficarem responsáveis de todas as reuniões, de todos os serviços, da oração, das crianças, do GPCM. O nosso encorajamento e o que continuar nos encorajando a continuar são principalmente os grupos familiares. O Senhor nos deu esse encargo. Começamos no mês de setembro, se eu não me equivoco, com um grupo familiar que era no Distrito Centro. Começamos, toda a igreja se reunia no Distrito Centro. O grupo familiar, graças a Deus, foi crescendo. Hoje temos 3 distritos na cidade. Avançamos para 3 lugares. Nós deixamos um irmão responsável por cada distrito. E assim o Senhor, graças a Deus, está colocando o encargo para cada família. Nossa oração em cada sexta, nossa reunião de oração, nós oramos para que os irmãos, cada irmão de cada casa, cada família, principalmente os pais, eles possam ter o encargo de eles serem irmão responsável, de que cada um deles possa ter o encargo de ter um grupo familiar na sua casa, de que eles possam se responsabilizar por isso. Graças a Deus o Senhor nos abençoou nessa área, principalmente nos grupos familiares. E depois também nas reuniões de jovens foram restauradas. Faz 10 anos que não tinha reunião de jovens na cidade ocidental. Graças a Deus começamos com 10 jovens, hoje somos 20 e 10 desses jovens participaram agora na última vida saudável, graças a Deus. Foi muito bom e o Senhor está abençoado. O Senhor olha para o coração dos irmãos, eles estão muito abertos, as pessoas estão muito... O irmão está muito feliz, o irmão nos recebeu também com o coração muito aberto e o Senhor abençoa, graças a Deus. Amém. 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 Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém, mano. Aleluya por los típicos. Sí, aquí hay muchos típicos. Y la verdad que también hay muchas experiencias nuevas que el Señor está permitiendo en esta era, porque el Señor va a volver pronto. O Señor te devuelve, hermano. Hoy queremos encorajar a todos. Yo mismo estoy encorajado al estar aquí en esta reunión preciosa, en la reunión de los dioses. Amém. Quem és tu? Ah, Teu nome? ya, mi nombre. Mi nombre es Luis Vázquez. Soy de Ecuador y estoy cooperando en esta cabina. Y se está haciendo muchas cosas en esta cabina. Estamos comenzando con visitas, ha habido batismo. Ahora este domingo último hubo batismo. Batismo, sí. Sí, poco a poco. Entonces, ha habido batismo. Las puertas se están abriendo, hermano, en esta cabina. Y gracias a Dios también está en la casa de Colportores, que aquí en Valparaíso quedó
y llueve cristalina, comienza por tu casa primero y después lo otro, ¿no? Entonces, ahí el pastor Augusto lo dejamos a un lado, ¿no? Porque uno lo busca y está de nuevo ese contrato. Pero el Señor no lo permitió. Entonces hubo bautismo, sigue habiendo bautismo, los hermanos están haciendo poco a poco porque es un trabajar de vagar. Es un trabajar de vagar porque el enemigo también quiere hacer de la suya, pero más fuerte es Dios, es nuestro Señor Jesucristo, que va limpando el camino, que va limpando los obstáculos. Entonces hoy nosotros somos los onésicos, somos los típicos, somos los Filemón y somos los Espapos. Entonces hoy estamos siendo embarazados, hermano, para seguir adelante en esta obra preciosa, hermano. Es un privilegio, hermano, servir al Señor, es un privilegio. Entonces estamos aquí para eso, hermano. Todos tenemos dones, todos los que estamos aquí somos líderes. Sí, hermano, todos somos líderes. Sí, hermano. Entonces, gracias al Señor por ese encorajamiento, ¿no? Que yo también estoy siendo encorajado, hermano. Porque hay mucho por hacer. La obra de Dios es muy preciosa, hermano. Es muy bella, muy linda. Y cuando se mira, mucho mejor. ¿Por qué? Porque ahí hay experiencias nuevas. Experiencias muy nuevas. Y yo doy gracias al Señor también porque Él es bueno para con uno. Gracias a Dios también me permitió tener ahora el CPF. Sí, amén, hermano. Yo soy turista. Amén, hermano. CPF. Yo soy turista y aquí damos los que están ya con residencia. Pode ser meu oferta. Sí, amén. Sí, hermano. Amén, CPF. Amén, hermano. Cuidado, que el Señor es precioso. O sea, Él es fiel para los que son fieles, hermano. Amén. Sí, que el Señor lo bendiga. Amén. Amén. Ahora sí, hermano, ese. Amén. Yes. Amém, irmãos? Boa noite. Já. Posso receber a oferta? Amém, irmão? Meu nome é Elias. Estou servindo com a minha esposa Maria, lá em Novo Galo, em Rio. E também, né, o sentimento também foi o mesmo, que esteve, né, restaurar os grupos familiares. Graças ao Senhor, Ele tem sido muito bondoso. Ele tem suprido a graça, né? E nesses últimos meses tivemos um sentimento de desfrutar todos os grupos familiares que foram restaurados, juntos o livro Lições de Apacentamento, para os próprios irmãos irem se preparando para a multiplicação. Eu tenho muita fé que o próximo ano vamos a nos multiplicar. Já começamos já quase no final, né? Cada grupo familiar tem trazido algum convidado, algum visitante, né? E tem permanecido até agora. Mas a expectativa é que por cada membro de grupo familiar, pelo menos convide de 3 a 5 pessoas e uma delas fique permanente, né? Então se multiplicaria realmente por 2. Então essa é a nossa fé para o próximo ano. E com respeito à igreja, né, nós temos avançado também no Café Comunidade, oferecendo aqueles cursos, né, gratuitos de inglês, né, do artesanato e espanhol. Então temos captado, né, um público jovem, estamos com 15 jovens, né, temos contatado eles, cada dia estamos falando um pouco mais do café, do projeto, né, de fato eles abraçam. Mas o que queremos é criar um vínculo forte de amizade. Né, que eles possam nos considerar como um lugar onde eles podem ser aconselhados, né, podem ser ajudados de alguma maneira, né, e graças ao Senhor, né, nossa expectativa para o próximo ano também é expandir, né, expandir essa influência, né, ainda mais pelo Grupo Café. Nós decidimos também oferecer café da manhã, né, isso também tem dado um movimento melhor, né, graças ao Senhor, no Café Comunidade. E com respeito a também o meu serviço, né, lá no Café Comunidade em Gana também, né, Espaço Vida, tem sido uma bênção realmente, porque nós temos captado muitas pessoas que eles já estavam fazendo a lista de contatos na internet,
são mais de 60 pessoas, né, em total dos cursos. Né? Público jovem, público adulto, né, que eles estão abraçando o projeto. Né? Então, está sendo conhecido o lugar, mas a comunidade já está falando, né, do espaço, o que está oferecendo, né? E graças ao Senhor também a expectativa, né, do café comunidade lá em Gama é muito grande, né? Muito grande. E, além disso, né, na microrregião foi passado o encargo, né, de levar o relatório do Fundo Microrregional, né, graças ao Senhor por essa graça. E tenho orado muito, né, para os irmãos, para as suas ofertas, né, para estarmos cada vez mais juntos, né, unindo forças para criar mais impacto. Né. E também, né, o projeto não foi dado, né, de visitar as igrejas da microrregião. Se bem que este ano não consegui fazer um agendamento sistemático, né, e disciplinado, mas para o próximo ano, né, pela graça e pela fé, né, estou pensando também, né, junto com os irmãos, me coordenar para pelo menos uma vez por mês visitar os irmãos, né, e suprir, né, os dons que o Senhor me tem dado às igrejas. Né. Graças ao Senhor. Amém. Alguma experiência? Vamos ter alguma chance? Luciânia, Ana, Santa Maria. Só comunicar que o Diego está presente, que está viajando. Diego grande, então, uma viagem para Bahia, né? Deus te abençoe. Também dou uma descansada. Quanto às aulas, temos artistas e a palavra não é o nosso Deus. Bom, Senhor Jesus, nosso passo. Os irmãos receberam esse convite, e nesse convite nós fizemos uma breve pauta da nossa comunhão, que eu sinto que a gente deve levar em consideração. Nossa coordenação, essa coordenação inclui nossa agenda para o ano que vem. A nossa agenda sofreu uma pausa, nós estávamos aqui em reformas, e também outras atividades paralelas, né, das localidades, e viabilizou as nossas contínuas reuniões de serviço que estavam ocorrendo uma vez ao mês. E também nós fizemos nossas conferências micro-regionais, pelo menos a cada 2 meses. Não é isso? Eu não sei se aquele desafio foi lançado para os irmãos, de concentrar as reuniões, as conferências micro-regionais no Gama, e daí as igrejas poderiam fazer o rodízio na cozinha. A última reunião de serviço foi tomada essa linha, né? Isso. Então a gente sente que, com o nosso ajuntamento, o número de irmãos aumentou, mas os nossos locais permanecem ainda com um tamanho limitado. E naquela comunhão, né, na última comunhão que ocorreu aqui em Valparaíso, a gente sentiu que o ideal era concentrar as conferências micro-regionais no Gama, e as igrejas que tiverem interesse de assumir a cozinha, né, e o ganho que ela oferece, né, estaria sendo oferecida para as igrejas em torno de rodízio. Né? Então depois a gente pode tratar desse assunto. Mas a coordenação básica aqui é a gente restaurar a questão das reuniões de serviço e também as nossas conferências micro-regionais. Talvez esse tema fique para trás, para a gente poder sentar aqui no calendário da região, no calendário para encaixar a comunhão da micro-região. Amém? Nós queremos também falar sobre os ajustes do Fundo Único, a definição quanto à Casa de Comportores e outro assunto que alguma localidade queira acrescentar na comunhão. Né? Se tem algum assunto que os irmãos consideram relevante que não foi apresentado aqui nessa pauta prévia. Né? Tá? Os irmãos fiquem à vontade para acrescentar, para a gente poder demandar aqui na comunhão. Amém? Então seriam basicamente esses 3 assuntos. Né? Nossa coordenação, que inclui a agenda, o ajuste do fundo micro-regional
e a definição da Casa de Comportores. Eu vou pedir para o Edivaldo falar um pouquinho sobre o princípio, né, que norteou o nosso fundo microrregional até aqui e a necessidade de a gente reformular ele em virtude da conjuntura atual que a gente está vivendo. Antes que ele fale, eu queria só falar o seguinte: ouvir o testemunho tanto do Christian como do Elias e também do irmão Luiz nos encoraja muito. O Manuel mesmo já confidenciou para nós várias vezes que se sentia realmente a cidade ocidental era pouco assistida, né? Poucas visitas recebiam. Nós aqui, embora estejamos tão perto, não estávamos tão atuantes ali. E graças ao Senhor por essa comunhão da amigo, né, o fato do Cristo ter ido para lá, o irmão deu um passo de fé, levou mais 2 jovens para lá, com o intuito de revitalizar a igreja, revitalizar as frentes. Eu creio que um dos grandes benefícios que a gente pode colher estão principalmente concentradas na cidade ocidental, Novo Gama, né, e agora Cristalina mais precisamente. Então isso é fruto da nossa união, da nossa unidade. E você nisso ou não? Amém. Então agora a gente precisa olhar para frente e ver se o que a gente tem em mãos é suficiente para a gente alcançar essa meta, ouvir essa meta que está à nossa frente. Amém? Então vou pedir para o Edivaldo trazer, né, a nossa comunhão aqui, essa questão do porquê que surgiu o Fundo Único, a finalidade dele e a conjuntura atual que a gente está vivendo e uma proposta de ajuste. Amém? Amém. E para a gente ficar de pé então, e invocar o nome do Senhor. E termina aqui de colocar a palavra. Amém. Boa noite. Amém. Menos. Já se despediu do Elácio, né? Essa parte não. É uma das razões de estarmos juntos hoje aqui é nos despedirmos do Elácio, né? Pela cooperação que ele prestou a nós nesses anos todos, são quase 25 anos aproximadamente, de 90 para cada 25, mas foi antes que isso fosse servir a igreja? Eu fui ganho em 89, aproximadamente 90 que começamos a ter contato. Então, tem 25 anos de história do Elácio aqui conosco, e aí a gente não queria perder a oportunidade de expressar para ele nossa gratidão. Amém. Gratidão pelo serviço que nos dedicou por esses anos todos, fez depois e quer até o fim de sair, até o fim, ele quer fazer o máximo possível. Então, realmente, estamos hoje aqui por causa disso também, para deixar essa nossa micro-região a mais redonda possível, a mais enxuta possível, a micro-região mais uma micro-região mais promissora, né? Mais clara nos seus objetivos. É por isso que nós estamos aqui, terminamos o ano 2015, o tempo passou, nós fizemos muitas coisas, mas há muitas coisas ainda a serem feitas. Por isso nós distribuímos a nossa comunhão de hoje em 3 pontos. A primeira seria essa agenda, né? Para o ano que vem, e até mesmo
esse ano foi muito importante para nós. Nós nos decidimos, as igrejas que estavam, essa igreja que estavam andando em 2 blocos, e esses 2 blocos estavam assim, perdendo a oportunidade de estarem mais fortes se estivessem juntos. Nós decidimos ainda andar juntos e empreendemos reuniões micro-regionais, conferência micro-regional bimestral, conferências, reuniões de serviço quase que mensal. Então isso foi uma grande conquista, foi imprimir um ritmo de comunhão entre nós, de tal maneira que o encargo do Senhor pudesse ser absorvido por todos nós. E aí, juntos, é muito mais fácil, né? Muito mais chance de conseguir. De fato, as coisas se apertaram um pouquinho nesse final de ano, e por isso que nós queremos reafirmar o compromisso novamente de nós estarmos juntos no ano que vem, né? E entender que juntos é muito mais fácil nós chegarmos lá, juntos, né? É muito mais fácil nós ficarmos todos nós dentro do mesmo sentimento espiritual, dentro da mesma obra espiritual, dentro da mesma palavra espiritual. Juntos nós podemos corrigir os nossos defeitos, corrigir as nossas dificuldades, delimitar melhor as nossas metas, né? Verificar onde estamos falhando e verificar o que de importante pode ser implementado em todas essas igrejas. Então é importante isso aqui. E a Casa de Comportores foi implementada também, nós vamos tomar um respeito dela. Esse ponto, Casa de Comportor, está atrelado ao último, que é o fundo micro-regional, né? Nesse ano, além de nós sentirmos a necessidade de andarmos juntos no que diz respeito à palavra, no que diz respeito à obra do Senhor, a gente viu que era importante que houvesse entre nós, né, por meio das igrejas, um esforço financeiro, de tal maneira que nós pudéssemos custear os nossos projetos comuns. Então, o Fundo Micro-Regional, ele nasceu do sentimento, do segundo sentimento. Primeiro foi andarmos juntos de maneira espiritual. E juntos de maneira espiritual é juntos com a palavra, né? Lá atrás, nossa micro-região, as 3 igrejas aqui, andava mais juntos no que diz respeito à palavra. Às sextas-feiras, nós nos reuníamos de comunhão, definíamos a mensagem, a linha, o encargo, e ali era quase como uma reunião de serviço, porque a gente conseguia perceber quais eram as carências que a igreja tinha. Então, agora, liguei outra vez. Acho que é bateria, tá? Então ele vai olhando aqui. Então, irmãos, lá atrás, nós andávamos mais a respeito, andávamos mais juntos a respeito da palavra. Eu sinto que neste ano nós precisamos retomar esse caminho, estarmos mais juntos para definir melhor o sentimento que cada mensagem vai ministrar e retirar dali o máximo de proveito daquelas palavras e mexer na palavra de tal maneira que a gente forneça para os irmãos uma palavra espiritual de consistência, que possa suprir a salvação completa para os irmãos, que possa dar para os irmãos capacidade de discernir o que está acontecendo no mundo, né? Capacidade de serem vencedores de fato. Né? Então esse é um sentimento que a gente precisa retomar. Nós começamos, por isso nós passamos a ter reunião de serviço regular e passamos a ter reunião
micro-regional, essas conferências regionais com regularidade. Então, nós estamos avançando, não precisamos retomar, apesar de ter o ritmo ter caído. Mas aquilo ali não foi, aquela comunhão, respeito, aquela comunhão, vamos aí, aquela comunhão, então, esse compromisso de andar juntos, espiritualmente, no trato espiritual, fez gerar, então, um sentimento de andar juntos no aspecto da força, da obra. E aí foi nascendo o sentimento de nós realizarmos, construirmos um micro-regional que pudesse atender necessidades que a gente entendia que era básica. E aí foi se desenvolvendo. O que nós pensávamos? Pensávamos, então, fazer com que cada uma das igrejas retirasse do seu caixa um valor X colocado em determinado fundo. E a partir dali, né, nós fôssemos suprindo necessidades que as igrejas tinham. Cada uma das igrejas iriam colocar valores na proporção da sua força financeira. E então nós iríamos construindo caminhos em cada uma dessas igrejas. O caminho mais natural, a primeira coisa que se pensa numa igreja para que ela possa deslanchar e ela possa ter o sucesso, é que haja casais, é que haja pessoas que trabalham de tempo integral na outra igreja. Por isso que se pensou no Diego e na Neide, né? Pensou-se no Elias e na sua esposa, pensou-se no Cristo e na sua esposa também. Tá? Então nós começamos a perceber que uma igreja que tem irmãos de tempo integral é a normalidade. É a normalidade. Toda igreja na Bíblia tem irmãos presbíteros que trabalham de forma integral. Nós aqui da nossa, nós somos um dos poucos grupos cristãos, nós somos a igreja, nós somos uma das poucas comunidades cristãs que não possui irmãos de tempo integral ali como uma coluna básica da sua igreja. É um detalhe muito importante para que os projetos possam avançar. Nós estamos, a maior parte do nosso tempo, trabalhando. E por mais que nós tenhamos muito esforço de fazer a coisa acontecer, é sempre dentro do tempo que sobra. Por isso que o sentimento foi de manter casais nessas igrejas. Então, igreja no Gama, igreja em Novo Gama, igreja em Ocidental. Então, foram as primeiras igrejas a comprarem esse passe, né? A pagarem o preço por essa visão. Né? E o ideal é que todas as igrejas avancem por esse aspecto. A própria igreja de Valparaíso vai perder um irmão que era, apesar de servir não só a igreja em Valparaíso, mas podíamos dizer que tinha mais tempo para pensar as questões da igreja de Valparaíso. Não vai estar mais aqui. Então, é uma igreja que vai estar entregue nas mãos de trabalhadores, né? De pessoas que estão trabalhando e, por isso, exaurindo suas forças, suas energias e, claro, dificultando mais a execução dos projetos do Senhor Jesus. Então, já é uma coisa para nós nos preocuparmos com a assistência da igreja em Valparaíso. Mas, Novo Gama, amém? Gama, amém? Ocidental, amém? Né? Não amém para Valparaíso, porque no sentido de perdermos, estamos perdendo. Claro que nós vamos ganhar na hora. Mas no que diz respeito a essa força, perdemos. Ora, alguma vez, teve um momento em que o Senhor foi com outro irmão, com o Francis. O Francis disse assim uma vez: irmãos, para não comer os serviços, eu fui feliz em ganhar pessoas, em batizá-las, em salvá-las, etc. Mas eu tenho um pouco de frustração em entender, em saber que a maior parte desses irmãos não ficam com a gente. Isso foi o que o Francisco colocou e a conclusão dele foi: nós não temos muito como cuidar dessas pessoas. E não cuidar dessas pessoas passa muito por a existência de pessoas que tenham mais tempo. Integrados ou não, são pessoas que têm mais tempo.
Então, esse é um caminho para onde nós estamos nos dirigindo. Até mesmo Santa Maria, que temos 5, 6, 7 irmãos bastante ligados à igreja, nós somos dispersos. Jairo está disperso, Ernesto está disperso, Belisário é aquele que está mais nisso. Eu tenho um pouco mais de tempo, mas eu disperso. Nós sentimos falta de pessoas que possam estar pensando continuamente as questões da igreja. Então, nós temos também a intenção de ter casal que possa trabalhar mais ali em coordenação com a gente. Então, verifiquem, só essa frente de trabalho aí, esta frente de trabalho foi aquela que motivou a existência do fundo microrregional. Inicialmente, foi uma das nossas perspectivas era fazer com que a gente suprisse carências. E uma delas é essa aqui. Claro que tem também questões como a Casa de Comportores. A Casa de Comportores não foi um ônus muito para a nossa microrregião por muito tempo, porque grande parte das despesas da Casa de Comportores foram absorvidas pela própria igreja em Valparaíso. O objetivo dessa Casa de Comportor era gerar um ambiente aqui de aperfeiçoamento de pessoas que tinham, para serem avaliadas se tinham um perfil ou não de trabalhar em comportor depois que saíssem do CEA. Então a nossa Casa de Comportor foi pensada também aqui, mas abraçando esse carro, tudo isso para ser suprido com os recursos do fundo microrregional. Então, são coisas positivas que aconteceram. Mas também nós começamos a notar, e tendo comunhão com os irmãos, que havia uma dificuldade que o fundo microrregional não estava conseguindo suprir. Porque a despeito de ter conseguido avançar em algumas igrejas, beneficiando aquelas igrejas com o fundo microrregional, algumas outras igrejas não estavam sendo beneficiadas. Né? Ocidental, o Lusiânia, o Jesus sempre menciona, né, que se esforça e provoca que houvesse uma agenda mais regular de pessoas que fossem para lá, para dar uma continuidade, né, dar uma continuidade no trabalho e resultar em algo em isso. Então, o sentimento de estar ofertando para o fundo, né, na proporção da força que a igreja tem, mas ao observar o retorno, ele não estava completamente satisfeito como outras igrejas estavam satisfeitas. Né? Então, ele colocava valores ali, mas tinha assim, puxa, quanto que um dia esse fundo vai conseguir suprir uma necessidade que nós temos aqui em Luciana? Situação semelhante como aconteceu com Cristalina. Cristalina também, apesar de proporcionalmente ser menor que coloca no fundo mais, em respeito à força financeira, é proporcional ao que pode, ao cargo espiritual que ele tem. Sentimento também de ter retorno do fundo para ali, também pequeno, embora tivesse ofertado. Nós mesmos, em Santa Maria, apesar de termos ali 6 irmãos, o sentimento que a gente disse, se nós pudéssemos ter uma outra pessoa que pudesse estar junto conosco ali, servindo, seria melhor também. Mas o próprio fundo não conseguia dar a resposta que nós estamos desejando, né? Embora a nossa mão de obra que está sendo mantida pelo fundo seja uma força de trabalho que se esforça para poder atender essas igrejas, a gente sabe que há uma limitação nesse esforço, uma limitação nesse serviço, que os irmãos agradecem o esforço que os irmãos têm, mas no que diz respeito ao que vai acontecer, a caminhada, eles vão sempre que ainda poderia ser diferente. Né? Não no que diz respeito a ele, mas uma outra coisa que poderia acontecer na atualidade, quem sabe um casal na atualidade. Então, o fundo, por um lado, ele supre essas carências, por outro lado, fica algumas áreas que nós mais imediatamente gostaríamos de fazer valer. Nós sabemos que os efeitos da presença de um casal em Ocidental é indiscutível, né? É indiscutível o Cristo e sua esposa, né? É indiscutível o efeito da presença deles lá, e o desejo que é cada irmão que cuida da igreja ter alguém que possa fazer o que ele quer fazer e não consegue. O desejo foi tamanho que o próprio
sentiu que poderia arcar com algumas despesas de 2 jovens que temporariamente estavam servindo no hospital. Tamanha era a necessidade e desespero de ter alguém trabalhando e ajudando. Ora, assim é conosco, assim é com Ocidental, assim é com Cristalino, assim é com Lusiânia, né? E agora, indo ao paraíso, mais ainda também vai sentir falta. Então, nós estamos percebendo que o modelo de atuação, de distribuição, o modelo o modelo de destinação de trabalho no nosso fundo, ele não atende a todos. A gente pode melhorar o modelo. Aí nós estamos aqui hoje para falar a respeito disso. Nós queremos melhorar o modelo de trabalho e de aplicação do fundo único. No modelo atual, olha só, no modelo atual como fica-se? No modelo atual, falando abertamente, Cristalina oferece o valor e o retorno é pequeno. Luciano oferece o valor, mas o retorno é pequeno. Claro que é proporcional ao que o fundo tem, mas o retorno é pequeno. E há, às vezes, um desestímulo em colocar mais no fundo para que desague lá, mas essa motivação não é tão grande, porque a gente não sabe exatamente onde vai desaguar. Porque a gente vai até colocando mais dinheiro, mas não está desaguando lá. Por mais que a gente tenha um sentimento micro-regional de beneficiar essas igrejas, a gente tem desejo de que as coisas aconteçam na nossa localidade com o fundo e com os investimentos que a gente está fazendo, não é verdade? Então, se a Ocidental colocasse, Luciano, colocasse um casal lá para servir e trouxesse a conta para o fundo, então tem uma conta adicional. Se Cristalino pusesse um casal lá e trouxesse a conta para o fundo, então mais peso sobre esse fundo. Se Santa Maria quer também um casal lá e traz a conta para o fundo, vai aumentar mais o valor. Se Gama, que tem agora também uma necessidade, pensa assim, poxa, todo mundo tem, por que eu não tenho? Por que eu não posso pensar nisso? Por que eu não posso, nesse momento, também querer? Então, perceba que o fundo precisa aumentar a sua força de captação. Certo? Mas no modelo atual, o que entra no fundo, os benefícios não são proporcionais. E a gente queria corrigir isso, queríamos corrigir isso, ter comunhão com vocês, para saber qual é o modelo mais ideal, para nós chegarmos numa forma de trabalhar que nos deixasse confortável ao estarmos juntos, não ficarmos assim com aquela sensação de que tem alguma coisa que não está legal. Estarmos juntos com esse sentimento não é bom. Por isso que é importante nós verificarmos qual é a maneira que nós devemos trabalhar para que todos nós nos sintamos bem, dentro das nossas forças. Mas o que eu sinto, e pelo que os irmãos já comentaram, que a gente tem que fazer alguma coisa. Porque, por exemplo de alguém que quer que mude alguma coisa. Cristalino está ofertando quanto para o fundo? 100. Ou seja, dentro da força de Cristalino é R$100. Depois que nós vimos que precisamos aumentar as despesas para atender algumas necessidades, principalmente essa despesa vai recair sobre nós, sobre o fundo. E quando vimos que a necessidade de aumentar as despesas, Cristalino não levantou para quanto? Foi de 100 para permanecer, não conseguiu ir mais longe. E Luciano estava de 100 para 140, de 100 para 140. Em Santa Maria, por conta de todas as outras coisas, outras demandas financeiras, do café, etc., nós não conseguimos sair dos 400 para os 40% proposto de aumento, que era
nós tivemos 450 para ir para 600 alguma coisa, nós não conseguimos, apesar das demandas. Ou seja, a motivação, de uma certa maneira, para colocar no frente ao modelo atual, essa motivação ela não foi tão grande. De 100 para não conseguiu subir, de 100 para 140, outros irmãos que estavam com um pouco sentindo os benefícios, o estímulo de ofertar a mais é natural. Mas veja bem, para a gente pensar, Cristalina está com um sentimento, está com uma proposta. A proposta de levar um casal para lá, e todas as consequências de um casal numa cidade, né, na medida do possível, na sua totalidade, eles querem cumprir. Despesas de alimentação, despesas de moradia. Tamanho é o esforço, tamanho é o desejo de que aconteça alguma coisa nas suas localidades, que de 100 para quase 800 mil reais, eles tiveram um sentimento de fazer. Vocês entenderam o que quer dizer? Que quando desaba na localidade, parece que as forças aumentam, as expectativas aumentam, o desejo de fazer mais sacrifício aumenta, porque parece que vai desabar na localidade. É a sensação. Por exemplo, lá em Santa Maria também. Em Santa Maria nós queremos colocar mais o fundo, mas queremos mesmo colocar no fundo. E aí eu estou com muita divisão. Foram duas ofertas só para supermercado. 74 e 54. Isso. Então, o que quer dizer é o seguinte: o que diz respeito a investir na localidade que nós queremos, e a gente quer fazer isso que a fundo para aumentar a força, do que diz respeito a investir na localidade, quando desaba lá, imediatamente desaba lá, faz o sacrifício disposto de estar disposto para esse momento. Então, surgiu o sentimento para apresentar para os irmãos, para nós termos um ganho, que é o seguinte: nós trabalhamos com duas linhas. Hoje nós temos uma linha, é a linha do fundo. Primeiro a gente joga um fundo micro, para o fundo micro cuidar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Para o fundo micro cuidar das 7 igrejas. Claro, o fundo micro vai bater, manda para cá, manda para ali, manda para cá, manda para lá, manda assim, e vai mandando. Existem 4 igrejas hoje, Novo Gama Ocidental e Ocidental hoje. E a casa do Corpo, a aqui, passaria a ter mesmo lá atrás, a gente não fosse colocar dentro do tempo as despesas no fundo, vai passar até? Passa aqui. Então, fica assim, ó. O fundo, depois que entra no fundo, em termos de benefícios, é assim que você nota. Uma igreja, 2 igrejas, 3 igrejas, e 4 igrejas. E as outras, elas ofertam para o fundo na expectativa de que um dia nós consigamos ter resultado. Aí o modelo pensa no seguinte: nós, aqui existe casal, e aqui existe uma casa do corpo, mas aqui casais. Que nós tivéssemos duas linhas de trabalho. Uma, a igreja trabalha, e aí ela ganha motivação para trabalhar com os resultados que desagam diretamente dela. E nós criamos simultaneamente isso aí no fundo micro, para atender demandas daquelas outras que, apesar de ofertar para o fundo, não conseguiram também desenvolver sozinhas algum projeto, principalmente casal. Em outras palavras, qual é a consequência desse modelo? É que as igrejas que têm casal, arcam com as despesas do casal.
E as outras igrejas, que também têm as suas demandas, né? Essas igrejas, elas vão agora, primeiramente, antes do fundo, ela pensa assim: o que eu posso fazer pela localidade? Eu quero colocar dinheiro na minha localidade. Dinheiro na minha localidade. Ela vai fazer esse esforço e, de um jeito ou de outro, nós em Santa Maria, por exemplo, nós colocamos 400 reais. Olha o sentimento que acontece aqui. Quando nós chamamos os irmãos para aumentar as despesas, a sensação de não desaguar diretamente na minha localidade faz com que o sentimento de ofertar para o aumento de despesas seja o quê? Seja um sentimento de menor força. No que diz por isso, nós não conseguimos aumentar a valores. Cristalino, no que diz respeito a aumentar o fundo, Cristalino fez um esforço lá, e agora que você falou que chegou lá, em relação ao fundo aumentou. Então não aumentou, mas olha só. Mas quando diz respeito a cuidar do casal deles, aí é aqui, o senhor perguntou. No que diz respeito a Santa Maria de Cristo, não conseguimos convencer os irmãos a colocar mais dinheiro no fundo. Mas no que diz respeito à presença de um casal lá, Edivaldo e a sua esposa lá, aos irmãos que tiraram dinheiro que não tinha. Eles tiraram, para um irmão desse, para ter repercussão na minha localidade, tinha dinheiro. Então, nós vamos conseguir colocar o casal lá também. Mas nós não vamos conseguir colocar no fundo. O outro Edivaldo, Edivaldo Teres. O outro Edivaldo, entendeu? Então, quando as outras igrejas olham assim, poxa, aquilo que eu colocar no fundo, possivelmente não vai resultar para mim imediatamente, há um desestímulo. O que fazer então? Vamos fazer um caminho diferente. A igreja se esforça para ter o seu casal lá, e assumir o seu casal. Não. Aí, primeiramente é cuidar do casal, e em seguida, já tendo alcançado o benefício que o fundo queria. Porque o fundo queria? O fundo queria não é proporcionar uma vantagem para a minha localidade? Olha, se eu, num esforço local, consigo isso, o dinheiro que eu coloco para o fundo, eu não preciso colocar para o fundo inicialmente. Por quê? Porque eu já fiz um esforço sobre-humano ou adicional para fazer gerar o casal lá. Era aquilo que o fundo queria. Então eu consegui fazer aquilo. Mas veja bem, mesmo depois que a gente faça isso, e aí a gente vai conseguindo alcançar aquilo que a gente. Isso sem perder o que a gente já conseguiu. Valparaíso Ocidental não vai perder o que já conseguiu. Novo Gama não vai perder o que já conseguiu. Gama não vai perder o que já conseguiu. Pelo contrário, Santa Maria vai conseguir algo mais. Luziane pode conseguir algo mais no seu esforço pessoal. Cristalino pode conseguir algo mais. A gente vai conseguir alcançar o que a gente, no fundo, queria estar conseguindo. Além disso aí, além desse esforço local, aí nós temos o segundo esforço, que é o esforço de colocar onde? No fundo, micro-regional, para ajudar aquelas outras igrejas que não conseguiram, apesar do esforço, a tentativa do esforço, não conseguiram totalmente completar. Mas as igrejas já deram feito um esforço, e aí fica o quê? Fica uma distribuição proporcional. Obedece-se a um princípio que é um princípio lógico. Quem mais se beneficia é o que mais arca com aquela demanda. E aí, ele vai verificar se vale a pena o investimento. Mas mesmo ele entendendo que vale a pena o investimento, ele não vale a pena o investimento sim, só que ele não teve condição de suprir o que queria. Mas aí ele já deu o máximo dele ali, e aí a gente, na composição do fundo extra que nós vamos aqui, suplementar, para atender, aí esse fundo viria para atender a essas
a essas necessidades. Foi o que nós pensamos para melhorar o modelo, e a gente queria trazer para os irmãos aí esse sentimento. O aí o Eduardo pode falar, o Natal pode fazer as considerações aí, todos nós, para a gente chegar num modelo ideal. Aparecem despesas extras. Por exemplo, uma dificuldade uma observação que ele faz é que quando as despesas extras aparecem, elas aparecem sem retenção local. Porque quando a despesa extra repercute em algum lugar que não é na minha localidade, é aí que a gente fica chateado. Porque não é uma despesa extra que ela surge. É quando ela não deságua, você não sente que ela está alcançando a sua localidade. Aí é que fica difícil o estímulo para colocar na despesa extra. Além de despesa extra, pode ser realmente uma despesa que deve se vir assim com muita frequência, né? Para não desequilibrar o projeto básico que é de ter casais trabalhando nessa localidade. Aí eu queria passar a palavra para vocês falarem o que eles digam, principalmente os irmãos que estão nas igrejas cujos fundos são assim, cuja participação no fundo não consegue chegar lá. O que você tem a dizer? Você acha? Vamos por esse modelo número 1 mesmo? Vocês vão entender que o modelo é continuar por aqui nós vamos. Vocês vão entender que a gente pode melhorar, mudar para melhorar, nós melhoramos. Aí vocês vão ver. São duas propostas. Né? Até em vigor é o fundo máximo. Né? O alvo seria fortalecer o fundo cada vez mais, até o ponto de ele conseguir manter os obreiros nas regiões, nas igrejas, e crescendo a ponto de suprir cada igreja, né? Bancar um obreiro em cada igreja. É a proposta que está em andamento, ainda em fase de consolidação. Nós lançamos também a ideia da oferta individual, né? O voto individual para o fundo. E essa é a proposta do andamento. E agora surgiu esse sentimento, né? De apresentar para os irmãos esse outro caminho, que seria um fundo, vou dizer mínimo, um fundo menor, né? Onde a localidade vai colocar mais força. O seu obreiro, que ele vai suprir, né? Bancar, e colocar uma porção a mais extra para poder atender outra necessidade do fundo, que seria uma igreja, igual Cristalina. Eles estão com o encargo do casal ali, e a princípio vão gastar R$300 só para colocar na comunhão. Eles vão bancar a moradia e a alimentação do casal e vão botar R$300 para completar. Para suprir algo como necessidade como essa, teria um fundo, né? Da amigo. Ou também uma atuação do SEAD, alguma situação pontual, o fundo seria para eles. Tá? Então a igreja colocaria mais peso no seu obreiro e ofertaria algo adicional para compor o fundo para necessidades emergenciais como essa. Então, são as duas propostas que estão sendo postas para concluir. Os irmãos podem falar. Vamos falar de expressar o sentimento.